transformação. Transformação é uma das coisas que as pessoas buscam em suas vidas. Nós queremos transformação. Evidentemente que nós queremos sempre transformar a vida para melhor. Tem transformações que estraga. Mas nós sempre queremos uma transformação ou uma mudança que traga de fato um benefício para a nossa vida. O mundo que nós vivemos, ele busca transformação. E vários livros são escritos com essa proposta de elucidar, de trazer luz, de trazer encorajamento para transformação. E você vai ver pessoas escrevendo sobre a transformação financeira, a busca por isso, a transformação de traumas, a transformação da vida como um todo, os traumas que a gente passa da vida. Então, pessoas que se propõem a falar sobre transformação, uma busca por transformação de uma nova mentalidade. E tem alguns que propõem uma transformação um pouco mais leve, um pouco mais encantadora, uma transformação sem esforço. Será que é possível? Mas o ponto é que esses livros, eles são escritos e eles são best-seller em vendas, eles vendem muito, porque eles revelam algo profundo do coração do homem, que é transformação. Nós desejamos que a nossa vida seja constantemente transformada para melhor. E é por isso que todos os anos, mais e mais livros, mais e mais matérias são publicadas com o desafio de impulsionar a transformação em várias áreas que a gente pense. A gente quer se transformar, a gente quer se superar. Então você vai encontrar livros diversos propondo a transformação. E as pessoas vivem buscando isso em todas as áreas da vida, inclusive no casamento. Olha, esse livro promete que se você o ler e o praticar direitinho, você, mulher, esposa, mulher virtuosa, você vai conseguir transformar o seu marido até a sexta, em 5 dias. Se você não acredita em transformação, compre esse livro que eu não garanto nada, porque a Eliette leu e ela não conseguiu. Então, mas leia, quem sabe você consegue. Quando eu vi esse livro, eu fiquei muito triste, porque até hoje eu espero lançar Transforme Sua Esposa em 5 dias, até hoje não saiu. Até hoje não saiu, Transforme Sua Esposa até a sexta. Eu acho que é porque os homens são mais realistas, né? O fato é que todos nós desejamos e aspiramos por transformação na vida. E às vezes até elas acontecem. Mas a verdadeira transformação, ela é uma transformação que é produzida por Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos falar sobre o encontro que Jesus tem com uma mulher, e esse texto está registrado em João capítulo 8. Nós vamos ler esse texto. E Jesus vai se encontrar com uma mulher que tem uma vida em uma situação bem difícil, e aquele encontro é um encontro em que Jesus nos inspira e ele trata conosco sobre transformação. No final das contas, o que a gente quer saber nessa noite é como Jesus transforma a nossa vida. Todos nós desejamos transformação, mas no final das contas, como é que a nossa vida é transformada? O que a gente precisa fazer para a nossa vida ser transformada? Essa é que é a grande questão. Eu queria te convidar, então, a tentar ver essa pergunta à luz de João capítulo 8. E nós vamos fazer a leitura do texto. João, o Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento. Você vai lá para Mateus, Marcos, Lucas, é João. Eu vou ler e você pode acompanhar a sua leitura, ou então pode ouvir a leitura aqui na sua Bíblia, no celular. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. E logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam eles apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês
que nunca pecou, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus lhe disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Esse texto é um daqueles textos que Jesus mais uma vez nos surpreende quando ele se encontra numa situação inusitada e ele é colocado à prova e ele sai por cima quando tudo coidia para sair por baixo. Aquela cena, essa história, ela conta essa história de Jesus, ele está ensinando o povo do templo, e ali tem uma multidão que ele está ensinando, e ali chegam pessoas religiosas, fariseus, pessoas que naquela época eram pessoas religiosas, que estudavam o Antigo Testamento, e aquelas pessoas chegam então com uma mulher que foi pega no ato de adultério. E aquela mulher então é colocada ali, e aqueles homens estudiosos, aqueles homens religiosos, eles dizem para Jesus: essa mulher estava adulterando, ela estava traindo, né, o seu esposo com outro homem, e essa mulher, a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? E aqui o que a intenção daquelas pessoas, note, o texto deixa claro que a intenção daquelas pessoas que levam aquela mulher até ali, a intenção delas não era restaurar a vida daquela mulher, a intenção daquelas pessoas também não era com que a lei fosse cumprida, não era um zelo pela palavra de Deus. O texto diz que a intenção daquelas pessoas, daqueles religiosos ali, era pegar Jesus numa armadilha. Eles queriam que Jesus ou fosse rigoroso demais e faltasse com compaixão para a vida daquela mulher, ou que Jesus fosse tão compassivo com aquela mulher que ele desprezasse a lei de Moisés. Então, essa é aquela situação que, se você responde, você se dá mal. Porque se você respondesse, a pergunta deles é: a lei manda apedrejar, o que o Senhor diz? Apedreja ou não apedreja? Se ele diz apedreja, falta misericórdia. Se ele diz não apedreje, descumpre a lei. Então, aqueles homens, eles estão ali para pegar Jesus em alguma palavra e usar aquilo dali contra eles. Contra ele. A prova disso é que, inclusive, ela foi pega no ato de adultério, mas cadê o homem? Que eram os dois que eram para ser punidos. Cadê o homem? Só é levado a mulher. E esse texto, eu queria só elucidar e a gente tentar pensar isso, como Jesus transforma a nossa vida. Porque, acredite, esse texto tem muito a ver com transformação. Quando a gente olha para a vida daquela mulher, aquela mulher precisa de transformação. Mas quando a gente olha para a vida daqueles religiosos, aqueles religiosos também precisam de transformação. Quando a gente olha para aquela multidão, estava sendo espectadores ali de Jesus, aquela multidão também precisa de transformação. E Jesus vai apontar o caminho da transformação. E o primeiro caminho da transformação que nós precisamos entender é que a transformação começa quando Jesus expõe quem realmente somos. A transformação na nossa vida começa quando nós temos um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus, ele expõe quem nós somos. E por aqui já dá para a gente entender que essa não é uma parte tão doce, ela é uma parte um pouco amarga. E eu queria te convidar a perceber isso. Note aqui o texto, nós lemos esse texto, João 8, diz que então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e o colocaram diante da multidão. E dizem: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Então nota, ela foi pega no ato. Ela estava cometendo um pecado terrível. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz? O que Jesus diz sobre aquela mulher? E aqui Jesus é tão
perfeito, homem-Deus, que Jesus consegue dizer tudo sem dizer quase nada. Sabe, Jesus tem um poder de síntese que às vezes a gente não tem. Eu tenho dificuldade com síntese. Então, às vezes, para eu dizer uma coisa, eu tenho que dizer 1 minuto. Minha esposa reclama demais com esse negócio. Mas Jesus é tão sucinto porque ele consegue resumir de maneira tão esplêndida. Jesus, sobre essa pergunta, ele passa a maior parte do tempo sem falar muita coisa. Mas o silêncio de Jesus é um silêncio porque aquela mulher já está sendo exposta. Inclusive de uma maneira que talvez não fosse necessária, exposta publicamente. Jesus vê que aquela mulher já está sendo exposta, o pecado dela já está exposto, ela estava cometendo adultério. E Jesus então, e note uma coisa, Jesus não discorda disso. Só que Jesus tem um equilíbrio tão grande, porque ele já está vendo que o pecado daquela mulher é um pecado que está sendo exposto, mas Jesus em nenhum momento ele vai discordar que ela estava cometendo um pecado. E essa razão de Jesus fazer isso é porque Jesus transforma a vida daquela mulher e Jesus transforma a nossa vida expondo nossos erros. Ou às vezes permitindo que as nossas fraquezas, os nossos pecados sejam expostos. Às vezes não para uma multidão, mas às vezes para um grupo de amigos que vão nos ajudar. Às vezes só entre nós e ele, lá no coração, ele fala, ele nos expõe, ele diz, Elton, cuidado com isso aqui. É uma maneira de Jesus pegar o dedo e colocar na nossa ferida, e dói. Sempre quando a gente pega um machucado e a gente aperta, dói. E os nossos pecados são como feridas, que Jesus põe o dedo às vezes, ei, isso aqui tem que curar, isso aqui tem que ser transformado. Mas isso a princípio dói. Doeu na mulher. Doeu na mulher. Entenda que esse texto ele é muito usado, né? Eu acho que o versículo mais conhecido da Bíblia é esse. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas note uma coisa, Jesus, quando ele disse isso, ele não estava dizendo que aquela mulher não tinha pecado. Ele não disse isso. Pelo contrário, Jesus afirmou, mas não da maneira como os religiosos fizeram, porque os religiosos, quando expõem o pecado, eles expõem para destruir. Jesus, quando expõe nossos pecados, ele expõe para nos curar. Isso é diferente. Quando Jesus aponta os nossos erros, ele não quer nos destruir, ele quer nos curar, ele quer que a gente tenha uma vida abundante. Mas nota que Jesus, o silêncio de Jesus fala muito alto. Mas algo nos surpreende, porque quando a Bíblia vai falar sobre esse assunto, sobre quem nós somos, sobre como Deus nos fala sobre nós, olha o que Deus diz sobre nós em Romanos 3. Ele diz assim, como afirmam as Escrituras, o Antigo Testamento, diz assim, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Nota as expressões, nenhum sequer. Esse texto é Deus falando sobre quem nós somos. E o texto não está dizendo que a gente não faz algumas coisas boas. Mas o texto está dizendo que, de maneira geral, por mais que a gente faça coisas boas, ainda assim nós não somos pessoas 100% boas, nós não somos justos. Nós somos pecadores, é o que o texto vai dizer. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então Deus tem um padrão e todos nós estamos fora do padrão. Todos nós estamos fora do padrão. E quando Deus vai nos curar ou vai nos transformar, uma das coisas que Ele faz em primeiro lugar é expor quem nós somos. É mostrar que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós não alcançamos o padrão de Deus. Você pode ser melhor do que eu posso ser melhor do que o José, mas no final das contas, embora a gente pode ser melhor um do que o outro, diante de Deus nós somos todos falhos. E Deus precisa expor isso no nosso coração, porque note, nem sempre nós reconhecemos isso. Nem sempre nós reconhecemos isso. Eu gosto muito dessa frase do Timothy Keller, que ele diz que o evangelho é este. Nós somos mais pecadores e falhos do que ousamos admitir, mas mais amados e aceitos em Cristo do que poderíamos imaginar. E essa é a dimensão de Deus. Nós somos muito pecadores, nós falhamos, mas nós somos também muito amados e Deus não precisa, para afirmar o nosso amor, o amor por nós, Deus não precisa negar o nosso pecado.
Ele sustenta os dois, ele diz, você é isso, meu filho, mas eu lhe amo. É o que Jesus está fazendo com aquela mulher. Ele ama, mas para transformar a vida dela, ele tem que dizer quem realmente ela é. Ela precisa ser exposta. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse versículo 7, porque diz assim, eles continuaram a exigir uma resposta dele. E aí Jesus, apedreja ou não apedreja? O que é que o Senhor diz? E aí ele se levanta e ele diz, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aqui note que Jesus não está mais nem trabalhando, Jesus não está mais aqui diretamente trabalhando com o coração da mulher. Aqui, Jesus de maneira bem cirúrgica, ele está trabalhando com o coração de quem? Dos religiosos, daquelas pessoas que estudavam a Bíblia, daquelas pessoas que estavam na sinagoga, estudando, buscando Deus, aquelas pessoas que falavam de Deus o tempo todo. E note como Jesus ele vê de uma maneira totalmente diferente, porque na perspectiva da época, quem era pecador e que merecia a morte era aquela mulher que foi pega em adultério, que adulterou, que estava se prostituindo. Mas aqueles religiosos não, eles são homens de Deus, eles estão inclusive cumprindo a lei. Mas olha como Jesus vai lá no fundo e Jesus agora não está expondo a mulher, agora Jesus está expondo quem? Os religiosos que trouxeram a mulher se achando justos. E Jesus então coloca diante deles a seguinte pergunta, aquele de vocês que não tiver pecado, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, aquele de vocês que não tem pecado, seja o primeiro a colocar pedra. E diz que essa frase de Jesus, tão sábio, tão sucinto, levou aqueles homens, dos mais velhos aos mais jovens, a parar e refletir sobre a sua vida. A vida deles não estava exposta ao público, ninguém sabia, só Deus. Mas o que Jesus fala, leva eles a pensar. E é muito interessante, porque a fala de Jesus mexe com eles. Eles percebem que eles também são pecadores, injustos, dignos de morte. E Jesus vai revelar o coração escondido. E isso, às vezes, é um risco para nós hoje. Nós achamos que quem é pecador e quem é terrível é quem mata, é quem rouba, é quem se prostitui. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado, eu ajudo tantas pessoas, eu sou uma pessoa boa. Mas se Jesus estivesse aqui, ele questionaria para nós, quem de vocês não tem pecado? Ninguém, todos nós somos pecadores. E Jesus então vai expor na vida daquelas pessoas a situação delas. Isso aqui para nós é um grande desafio, gente. Porque você pode estar no grupo daquela mulher que fez pecados tão terríveis que você não tem dúvida que você é um pecador. Mas às vezes o lugar mais perigoso é o lugar daqueles que não fizeram coisas terríveis. Porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa tão boa, que eu acho que Deus tem que me fazer alguma coisa por mim, ou que Deus vai me deixar ter um relacionamento com Ele, porque eu nunca fiz tanta coisa errada. E a gente se compara com o outro, mas a gente não escuta Deus dizendo, é comigo, o padrão sou eu. Então, quando Jesus vai efetuar uma transformação na nossa vida, a primeira coisa que Ele vai nos fazer na nossa vida é nos levar a reconhecer quem nós somos. Quem nós somos. E se você se acha uma pessoa boa, você precisa ter um encontro mais profundo com Jesus. Porque se você pensa que você é uma pessoa boa, desculpa dizer, mas Jesus não pensa que você é uma pessoa boa. Jesus não lhe vê como uma pessoa boa. Jesus lhe vê como alguém muito amado, mas alguém falho, imperfeito, pecador, que precisa da graça dele. É assim que Jesus te vê. E é assim que nós precisamos nos ver. Porque se nós não olhamos para nós dessa maneira, como é que a gente trata os erros dos outros? A razão desses religiosos tratarem aquela mulher daquela maneira é porque eles se achavam justos. E assim, muitas vezes somos nós, a gente trata com peso o erro dos outros, porque a gente às vezes se esquece que nós também somos pecadores, iguais. Não com os mesmos erros, mas com o mesmo DNA de falhas. E gosto muito de uma frase, eu sempre repito essa frase de C.S. Lewis, que ele diz que
o reconhecimento é o início da salvação. Porque somente quando a gente começa a perceber que a gente precisa da graça, é que a gente começa a buscar a graça. Nota, aquelas pessoas levaram aquela mulher para ser morta e eles achavam que eles estavam tudo bem com a vida deles. E eu fico pensando, quantas pessoas não acham que a sua vida está tudo bem, quando na verdade elas não entendem ainda o que Deus pensa sobre a vida delas, como Deus realmente vê. Somos pecadores. Então note, quando Deus expõe a nossa vida, o nosso pecado, não é para nos destruir, é para nos salvar. E Deus é muito, muito fantástico, porque Jesus expõe aquela mulher, ela foi exposta na verdade, Jesus não nega, mas Jesus também expõe o mais íntimo do coração daqueles homens, que ninguém conhecia, que todo mundo admirava, mas para Jesus eram pecadores. Todos nós somos. Mas a segunda coisa que acontece no processo de transformação é que Jesus expõe quem nós somos e Jesus nos chama ao arrependimento. Olha o que o texto diz. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Esse texto, ele ao mesmo tempo que ele é legal, ele mostra uma coisa legal, ele mostra algo muito triste. Porque quando Jesus expõe o nosso pecado, ele não quer nos mandar para longe. Quando Jesus expõe o nosso pecado, ele quer nos chamar para perto, para a gente se satisfazer e encontrar salvação nele. Quando Jesus expõe os nossos erros, ele não quer que a gente se distancie, ele quer que a gente chegue para perto e reconheça que nós dependemos dele. E quando Jesus expõe o coração daqueles homens religiosos, o lado bom é que eles ouviram e eles repensaram. Rapaz, realmente, a gente não tá, se for por isso aí, a gente não pode julgar ninguém não, matar ninguém não, porque a gente é pecador também. Foi algo bom, eles refletiram, não apedrejaram a mulher, isso foi bom. Mas a atitude deles é sair, se distanciar e continuar perseguindo Jesus. E isso é interessante porque quando Jesus expõe os nossos erros, quando ele mostra para o nosso coração, quem nós somos, as pessoas agem diferente. Tem pessoas que Jesus vai falar ao coração quem nós somos, o quanto nós somos pecadores, e essas pessoas vão chorar e vão se quebrantar diante de Jesus, arrependimento. Mas tem pessoas que Jesus vai expor o pecado e essa pessoa vai se afastar de Jesus. Eu lembro de uma vez falando para alguém do amor de Jesus, e a pessoa disse assim, olha, eu já fiz tanta coisa errada na vida, Deus, não dá para caminhar com Deus, eu sou muito pecador e eu não tenho como. Ou seja, essa pessoa olhava para os pecados na vida dela como uma condição de que não dava para caminhar com Deus, mas dava, porque Jesus é um médico que vem para os doentes. E isso que acontece naquele texto é muito interessante, porque aqueles religiosos, ao invés de arrependimento, eles vão sentir remorso. E sabe o que é interessante? É porque remorso e arrependimento não são as mesmas coisas. Remorso, você pensa naquele mal-estar, você às vezes chora, você às vezes fica ressentido, você se sente mal, mas aquele que sente remorso pensa mais nas consequências, não é algo profundo do coração, um arrependimento profundo do coração. Aqueles homens não se arrependem. E o texto diz que só restou Jesus e a mulher no meio da multidão. Toda vez que eu leio esses textos, porque tem várias situações parecidas, eu fico me perguntando, como é que alguém que estuda tanta Bíblia, alguém que é religioso, que fala tanto de Deus, que faz sua reza, sua oração de manhã, de noite, pode estar mais longe de Deus do que alguém que cometeu pecados grandiosos, terríveis, como você queira definir. Porque note que nesse texto, quem permanece quebrantada é a mulher que foi pega em adultério. E aqueles homens, mesmo convencidos por Jesus do seu pecado, não estão dispostos a se arrepender e se humilhar. Eles saem, deixam Jesus e vão seguir sua vida.
E isso é que é tão interessante, porque isso é orgulho. Orgulho é quando nós não reconhecemos quem realmente nós somos. E Jesus expôs quem aquelas pessoas eram, amadas, mas pecadoras. Mas imagina, aquela mulher tinha tudo a perder. Na verdade, perdão, aquela mulher já perdeu tudo. Ela não tinha mais fama, ela não tinha mais honra, ela não tinha mais vida, ela foi exposta publicamente. O pecado dela já foi exposto. Mas no caso daqueles homens, eles precisavam dizer, realmente, nós somos pecadores. Mas eles eram homens estudiosos da Bíblia, religiosos, para alguém assim, impecável, reconhecer seus erros? Isso era custoso, isso envolvia um arrependimento genuíno, coisa que não aconteceu na vida deles. Tem outra frase de C.S. Lewis, que diz que arrepender-se é desafogar a alma que estava se afogando em si mesma. Aqueles homens estavam tanto cheios de si, tão orgulhosos, mesmo sabendo que eram imperfeitos, mas eles não estavam dispostos a se arrepender, a ceder. Arrependimento é mudar a direção, é mudar a vida. Eles reconheceram que eles estavam errados, mas não queriam mudar a vida. Isso é arrependimento. E sempre, queridos, quando Deus vai transformar a nossa vida, Ele vai nos chamar ao arrependimento. Note, Ele vai mostrar os nossos erros e Ele vai dizer, volte. Arrependimento é um retorno. Arrependimento, eu estou indo por aqui, mas Deus está me mostrando que o meu caminho está errado, eu vou dar minha volta, eu vou na outra direção. Isso é arrependimento. Arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida. Se tem um texto na Escritura que evidencia a diferença de remorso e arrependimento, é Judas e Pedro. Judas e Pedro são pecadores, e pecadores pecam. Judas vendeu Jesus, era um pecador. Pedro negou Jesus 3 vezes, era um pecador. Então a questão não é quem é pecador, porque no final das contas todos somos pecadores. No céu, na presença de Deus, ninguém vai bater no peito dizendo, estou aqui porque eu fui uma pessoa boa. Não, estou lá porque tem um Salvador que é Jesus. Então no final das contas, Judas e Pedro, pecadores. E Jesus expôs o pecado deles, com a intenção de salvar. Mas como Pedro reage e como Judas reage? Diz o texto que Judas também se quebrantou. Não quebrantou. Ele se encheu de remorso. E indo, vendo as consequências terríveis do seu ato, vendo as consequências terríveis do seu pecado, ao invés de se arrepender e voltar, mudar de direção, isso aqui é arrependimento, eu estou indo para cá, eu errei, eu preciso mudar a direção, Judas foi lá e tirou a sua vida. Isso foi arrependimento ou remorso? Remorso. Mas Pedro fez algo tão terrível quanto Judas. Ele negou Jesus. E diz o texto que Jesus, quando Pedro negou lá a última vez, Jesus olhou para Pedro. Aquele olhar 43. De amor e ternura e misericórdia. Você vê. Quando às vezes um olhar de Jesus nos quebranta e nos constrange, mostra o nosso pecado. Quem tem intimidade com Deus é sensível até a um olhar de Jesus. E diz o texto que quando Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro, diz que Pedro saiu, ele chorou amargamente. Mas logo depois, onde é que você encontra? Com quem você encontra Pedro? Com Jesus. Porque o que define a nossa vida não é a quantidade de pecado que a gente cometeu. Entende isso? O que define a nossa vida, se ela vai ser transformada, se ela vai ser uma vida cada vez mais transformada ou não, não é a quantidade de pecado que nós tivemos, mas é o nosso verdadeiro arrependimento. Se a gente realmente se arrependeu, se a gente realmente entendeu que aquilo dali é errado e agora eu vou caminhar nessa direção, isso é arrependimento. E isso teve em Pedro. Pedro negou Jesus, mas Pedro se arrependeu e depois está lá declarando publicamente Jesus. Isso é mudança, isso é transformação, isso é arrependimento. Choro, peso do pecado, não é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. É mudança de direção. É dizer, eu estava indo por aqui, Deus me mostrou que eu estou errado, eu vou por aqui.
E sempre quando Jesus quer transformar a nossa vida, Ele vai nos chamar para mudança de direção, Ele vai nos chamar para o arrependimento. Então note, quando Deus quer efetuar transformações na nossa vida, Ele vai nos expor os nossos erros, expor os nossos pecados, mas Ele vai também não somente nos expor, mas Ele vai nos chamar ao arrependimento, à mudança, ao reconhecimento de que por esse caminho está errado, eu preciso naquele, pela fé em Jesus, eu preciso naquela direção. É isso que Deus vai fazer. Mas em terceiro e último lugar, Jesus vai nos expor o nosso pecado, Jesus vai nos chamar ao arrependimento e Jesus vai logo nos chamar para uma nova vida, transformação. Jesus quer nos chamar para uma nova vida. Jesus chega para aquela mulher, olha o que diz, então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? É a pergunta que Jesus faz, ninguém te condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus lhe disse, eu também não a condeno, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Eu acho interessante que o pessoal decora muito essa história, o pessoal decora aquela parte, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas eu nunca vejo ninguém enfatizando, vai e não peques mais, vai e não peques mais. O pessoal só fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. É como se Jesus estivesse dizendo assim, deixa eu pegar em paz, peque você também, porque você é pecador, então continue pecando, deixa eu pegar aqui quietinho, não me julgue no meu pecado, que eu não lhe julgo no seu pecado, então todo mundo aqui tem pecado, então ninguém vai jogar pedra em ninguém, vamos todo mundo pecando em paz para o inferno. Não é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para os religiosos que se achavam bons demais, para eles jogarem pedra se eles não tivessem pecado. Jesus está expondo o pecado. E esse texto ainda vale. Porque tem pessoas que se acham tão boas, tão boas, tão boas, que Jesus faz um favor em ser o Senhor delas. Já viu gente assim? Que se acha tão boa, tão boa, tão boa, tão santa, tão boa, que ela está fazendo um favor para Deus. Se engana. Mas esse texto também é para pessoas quebradas, porque ele aponta o caminho. Jesus está nos chamando para uma nova vida, uma vida transformada, uma nova vida, uma vida que muda com a chegada de Jesus. E isso é que é interessante. Note, Jesus não condenou aquela mulher, ele poderia, mas Jesus não condenou aquela mulher, mas Jesus está chamando aquela mulher para viver uma vida nova, porque a vida que aquela mulher vive não é uma vida que Deus quer que ela viva. Jesus quer transformar a vida daquela mulher. E a transformação começa com um relacionamento dela com Jesus para uma nova vida. Vá e não peques mais. E assim é o relacionamento com Deus. Deus quer que nós entendamos que o que a gente fez no passado, fica no passado. Mas a partir do momento que eu assumo um relacionamento com Jesus, que eu tenho um encontro com Jesus, o desafio é, vá e não peques mais, tenha a sua vida transformada, lute contra o pecado. Como nós cantamos, colidir com o mundo, travar com as lutas, para viver uma vida santa. Porque no final das contas, por que aquela mulher foi pega em adultério? Porque ela foi uma vítima? No final das contas, por que aquela mulher estava naquela situação tão triste? Porque ela era uma coitada? Porque ela foi fiel a Deus o tempo inteiro e ela nunca fez nada errado e por isso que ela está numa situação difícil? Não, ela está naquela situação por causa dos pecados dela. Mas Jesus quer que ela tenha uma vida nova, uma vida transformada, e por isso que Jesus diz, vá e não peques mais. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus ele consegue conciliar duas coisas muito importantes para a nossa vida, que é graça e verdade. Graça é quando Jesus diz, não, eu também não te condeno, isso é graça. Graça é um favor imerecido, é Deus nos dá algo que a gente não merece. Então aquela mulher pecou, ela merece a morte. Mas graça é Jesus dizer, eu não te condeno. Isso é graça. Mas a verdade é Jesus dizer, você tem que parar de pecar, você tem que viver uma vida santa, você tem que caminhar comigo, isso é a verdade. Então Jesus consegue derramar graça e a verdade, os dois juntos. Os dois juntos. A graça levanta, a verdade direciona. Jesus dá uma nova chance para aquela mulher e impulsiona ela a viver uma vida diferente. Viver uma transformação. E aqui note o quanto isso é importante,
Porque o autor de Coríntios, Paulo, vai dizer o seguinte: logo, todo aquele que está em Cristo, que se encontrou com Jesus, que tem um relacionamento com Jesus, se tornou uma nova criação, uma nova pessoa, uma nova criatura, porque mudou o caminho, se arrependeu, está vivendo numa outra direção. A vida velha acabou. É a mesma pessoa, mas agora transformada, vivendo de uma maneira diferente, porque agora ela está vivendo para agradar Jesus. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Isso é transformação, isso é conversão, isso é um processo que começa quando a gente se encontra com Jesus. Esse outro texto de Romanos 12 diz assim: não imitem o comportamento e costume deste mundo, mas deixe que Deus os transforme. Essa é a vontade de Jesus. Que a gente permita que Deus nos transforme, que Ele mude as áreas da nossa vida, para a gente não viver nem como aquela mulher, que vivia todo mundo vendo os erros e os pecados que ela cometia, e nem como aqueles religiosos que ninguém via, mas eles estavam longe de Deus. Sabe, esse texto mostra que Deus está nos chamando para uma nova vida, e uma nova vida é uma nova vida de verdade. E a gente tem que ter cuidado, porque, nota, aquela mulher vivia cometendo pecado público, como, por exemplo, se tornou público o adultério. Todo mundo sabia. Então, aquela mulher era conhecida como mulher que pecou. Mas aqueles religiosos, ninguém falava isso deles. Mas lá no fundo, no coração, Deus sabia que eles tinham uma vida religiosa, mas eles tinham um relacionamento com Deus? Não tinha. Então Jesus não está nos chamando para uma religiosidade. Jesus está nos chamando para uma transformação de verdade. E nós já vimos que essa transformação ela começa dentro. Olha o que o texto diz. Por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Não é uma mudança externa apenas. É uma mudança no modo de pensar que vai interferir no comportamento. Você tem que pensar diferente para agir diferente. E assim experimentar algo diferente. Note bem, você tem que mudar o que você pensa, você tem que pensar como Jesus, para ter um comportamento que agrada a Jesus, para experimentar o que você quer experimentar. Todos nós queremos uma transformação, todos nós queremos viver a vontade de Deus, que inclusive é o quê? Boa, agradável e perfeita. Quem é que não quer essa vontade? Todos nós queremos essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Só que o texto está dizendo que para eu experimentar essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, eu tenho que mudar minha maneira de pensar. Eu tenho que deixar que Deus me transforme a maneira de eu pensar, para eu mudar o meu comportamento e poder experimentar a vontade de Deus. A gente fala muito da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente entenda, conheça Ele e mude a vida e experimente assim a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. E isso é vida com Deus. Vida com Deus é transformação de dentro para fora. Dentro para fora. Aquela mulher estava com a vida externa bagunçada, todo mundo via. Jesus está chamando ela para uma transformação de dentro para fora. Aqueles religiosos não tinham aparentemente nada fora, parece que eram pessoas perfeitas, mas por dentro eles não têm um relacionamento com Deus. Jesus quer começar no mesmo lugar que aquela mulher, começar dentro. Coração. Billy Graham foi um grande pregador e ele disse o seguinte: o sinal de que Cristo entrou no coração é uma vida que começa a mudar. O sinal que Cristo entrou no coração é que a vida começa a mudar. E aqui é uma coisa que a gente pode fazer um exercício. Em que a sua vida tem sido mudada nesse último ano de 2025? A gente está chegando no final do ano. Em que a sua vida mudou no sentido moral, ético, de vida mais com Deus, de conhecer a Deus, de viver com Deus? Esse é um bom exercício. Quais são as áreas, os pecados da minha vida que eu estou mudando, que eu estou melhorando? Note, a transformação, o exterior não é o único fator, mas mudanças na vida impulsionadas por Jesus são a evidência que a gente está caminhando com Jesus. Porque na casa que Jesus entra, Ele transforma. Olha esse texto, ainda do capítulo 8, que Jesus mais na frente vai dizer assim, Jesus voltou a falar ao povo, então Jesus termina essa história, Ele volta para falar para o povo e Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois vocês terão a luz da vida. O que Jesus quer dizer?
Ele está se referindo ao pecado. As metáforas aqui que Jesus usa, ele diz assim, eu sou a luz, eu ilumino. Aquele que me segue vai ter uma vida iluminada, vai ter uma vida que vai ser luz, não vai ser perfeito, que ninguém é perfeito, mas vai buscar isso, vai buscar viver uma vida que reflita a vida de Jesus. Não andarão no escuro, ou seja, quem segue de verdade Jesus, não vai viver com o coração longe dele, com a vida longe dele. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles religiosos que queriam apedrejar aquela mulher, na época eles eram conhecidos como pessoas que andavam com Jesus. Com Jesus não, com Deus. Eles nem queriam saber de Jesus. Às vezes a religiosidade engana, por isso que você tem que fazer uma avaliação do seu coração. Porque práticas religiosas nem sempre é um andar na luz. E a gente vai chegar lá. Mas Jesus disse que quem anda com ele vai ter a luz da vida. Olha esse outro texto. Jesus disse aos judeus que creram nele. Jesus disse para eles, olha, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas como é que a gente vai ser liberto? Como é que a gente vai ter uma vida transformada? Se a gente permanecer. Permanecer em quem? Em Jesus. Vocês são meus discípulos se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Relacionamento com Jesus. Viver com Jesus. Então conhecerão a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então conhecerão a verdade os libertará. Queria mostrar esse gráfico para sintetizar e a gente assim encerrar orando, mostrando como é que isso acontece na vida e como isso é perigoso para a nossa vida. Na vida de um não cristão, existem várias áreas que ele precisa administrar e ele dá conta. Tem a área da profissão, tem a área das finanças, tem a área do trabalho, tem a área da família, tem o estudo, tem o lazer, tem a sexualidade. Tem tanta coisa. O não cristão vive neste mundo. Tem todas essas áreas aí que ele tem que dar conta durante a semana. Quem é que governa essas decisões? Quem é que governa as decisões da profissão, as decisões de como administrar o dinheiro, de como trabalhar, como é que define como dirigir a família? Na vida de um não cristão, quem é que decide as coisas no dia a dia? Alguém que não é cristão, que não considera Deus, quem guia as decisões dele é ele mesmo. É ele mesmo. Na vida de um religioso é interessante. Porque alguém que é religioso, essa pessoa vai viver no mundo e ela vai ter as mesmas demandas. Ela vai trabalhar, ela vai relacionar com o dinheiro, ela vai ter a profissão, ela vai estudar, ela vai ter a sua família, ela vai ter o seu lazer, ela vai ter a sua sexualidade. Ela vai ter várias áreas da vida, mas ela é uma pessoa religiosa. E aqui entra uma distinção. A pessoa religiosa, ela é religiosa. Então ela tem mais uma área que a gente pode chamar de Jesus na vida. Mas note uma coisa, Jesus não é a vida dela. Ela tem Jesus como parte da vida dela. Então ela dedica tempo para o trabalho, tempo para a sexualidade, ela dedica tempo para o lazer. E uma parte da vida dela também é Jesus. Ela faz a sua reza de manhã, ela faz a sua reza de noite, ela vai para a igreja domingo, seja ela católica ou evangélica. Ela tem uma atividade religiosa, que em si não é ruim, certo? Em si não é ruim. Mas quem é que governa as decisões do dia a dia? Quem é que governa a tomada de direção? Se eu vou por aqui ou por ali, se eu faço isso ou não faço? Ela mesma. Ela mesma. E aí a gente tem o cristão. E o cristão não está fora do mundo. O discípulo de Jesus, um verdadeiro crente, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não está fora do mundo, ele está no mundo. E porque ele está no mundo, ele também vai lidar com a profissão, ele também vai lidar com o dinheiro, ele também vai lidar com o trabalho, com a família, com o lazer, com a sexualidade, porque ele está no mesmo mundo. Qual é a diferença? É que um cristão, quem governa, quem orienta as decisões dele, não é ele, é Jesus. Isso é ter Deus. Isso é ter uma vida transformada. É não tomar as decisões e dizer, Senhor, abençoe essa decisão aqui minha. Abençoa aqui que vai dar certo.
Não é eu vou crer que Deus vai fazer o que eu quero. Não, é Deus, o que o Senhor quer para eu fazer? Isso é ter Deus como centro. Isso é uma vida transformada. É uma vida que se rende a Jesus. É uma vida que diz assim, vá e não peques mais. Vá nessa direção, não vá mais naquela. E agora essa mulher tem que ouvir e ir numa outra direção, porque Jesus está dizendo que é melhor outra direção. A vida com Jesus envolve uma transformação interna, de coração. Entende, gente? Porque quem governa as nossas decisões, na maioria das vezes, quando a gente já nasce assim. É a gente, é eu. E ser um discípulo de Jesus, pronto, para resumir o que é seguir Jesus, é deixar Ele guiar a sua vida. É buscar conhecer a opinião dele, a vida dele, dizer, Senhor Jesus, o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor deu a vida por mim, morreu na cruz, ressuscitou. O Senhor me ama, não tenho dúvida disso. Eu quero que o Senhor oriente minha vida, guie minha vida, oriente minha vida. Eu vou confiar minha vida ao Senhor, porque o Senhor deu prova. O Senhor me ama, eu sou pecador, o Senhor morreu por mim, o Senhor me salvou. Eu vou viver para Ti. Deixa Jesus entrar na vida e deixar Jesus governar a sua área, a sua família, a maneira como você administra o dinheiro, a profissão, a sexualidade, o lazer, o estudo. É deixar Jesus orientar a sua vida por completo. E no final das contas, isso exige fé para confiar que a vontade de Jesus é melhor do que a sua. Porque na maioria das vezes a gente toma as decisões baseadas no que a gente acha e gosta, porque lá no fundo o nosso coração nos engana e a gente acha que quem sabe escolher melhor somos nós. Eu sei o que é melhor para mim. Mas no final das contas, Jesus está nos chamando a confiar nele e dizer assim, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, eu vou seguir o Senhor, eu vou seguir a tua direção, Senhor, me ajuda. Essa frase, John Stott, outro pregador, ela muito me encanta e ela traz uma reflexão bem profunda, porque ela diz o seguinte, olha essa frase como ela é impactante. Quando Cristo ocupa o centro da vida, toda a vida se ordena ao redor dele. O que John Stott está dizendo é que quando Cristo ele vem para ser o centro da nossa vida, note, não é uma parte da vida, isso é religiosidade. Jesus não quer uma parte da sua vida. Ou ele tem a sua vida por completo, ou você não é dele. Ou você honra Jesus com toda a sua vida e você entrega toda a sua vida para ele, ou ele não quer uma parte só da sua vida. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Então ele quer a nossa vida por completo. E ele vai transformar por um processo. Não vai acontecer assim, mas ele vai transformar. Mas a conversão, a vida com Jesus, ela é uma entrega de vida total. Senhor, dirija meu lazer, dirija aqui os meus estudos, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu dirijo. Tem hora que dá vontade de xingar todo mundo de trânsito louco, mas Senhor, me ajuda a ser um motorista que faz diferente. Senhor, aquela mulher lá de casa, me ajuda. Senhor, aquele homem. Então, é Deus dirigir toda a vida. Deus, como é que eu lido com aqueles problemas? Então, é deixar Deus dirigir a vida. E Ele é melhor para dirigir a vida do que nós. A grande tristeza é que parece que muitas pessoas tratam Jesus como um item da vida e não como a vida em si. Mas Jesus é tão precioso que Ele não veio para ser um item da nossa vida, Ele veio para ser a nossa vida. Ele veio para mudar a nossa vida por completo, para nos ajudar a lidar com as situações. Ele dá paz, Ele orienta. Você não precisa controlar a vida inteira, você só precisa saber que Jesus controla a vida inteira. Estou com um carro velho, Corolla velho 2006, estou vendendo, quem quiser comprar, viu? E 3 meses atrás a gente decidiu comprar outro carro, porque nosso carro estava com uma situação, a gente estava precisando trocar e tudo mais. Eu decidi comprar o carro, levei em 2 oficinas, mandei fazer todo o check-up, tudo direitinho. Olha, não quero problema, tive um problema com o outro, já consertei todo, mas eu não quero ter problema. Veja aí, fiz tudo, paguei caro para consertar, o miserável não quebrou essa semana. Aí alguém mandou mensagem para mim, como é que você está aí? Eu digo, eu estou na paz de Cristo. Sabe o que é a paz de Cristo? É que eu não controlo, quem controla é Deus. Deus vai ver aí como é que Ele vai fazer. Quem vai trabalhar é eu, mas quem vai cuidar é Deus. E o que eu posso fazer sobre isso? Nada. Amanhã eu vou lá na oficina ver como é que vai ser. E Cristo, Ele tem a ver com essas questões da vida.
com as mais simples, de dar paz, de dar tranquilidade para resolver as situações da vida, de dar valor. Essa semana eu estava na clínica de recuperação e eu falei sobre valor. E eu perguntei para um grupo de mulheres que estavam lá na internação, e perguntei: quem é que define o valor de vocês? Aí uma disse: eu mesmo. A maioria, na verdade, disse: eu mesma. E aí a gente foi conversando e eu falei: olha, o meu valor é definido por Jesus. Ele me ama. E eu sou imperfeito, falho, pecador, e mesmo assim Ele me ama. E nada vai mudar isso, acredita? Ele me ama, meu valor vem dele. Aí eu falei: daqui a 70 anos eu não vou estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Não aguento, já não aguento com quase 40. Quanto mais quando tiver com 70. Mas quando eu tiver com 70, 80, quando tiver mais andando, eu não vou valer menos, eu vou ser tão amado quanto. Então nota como Jesus ressignifica a vida. Eu disse para ela: olha, se você é quem dá valor para a sua vida, no dia que você amanhecer ruim, tu vai se sentir um lixo. Aí tu é um lixo? Se são os outros que definem a sua vida, quando o outro disser que você não vale nada, então é isso? Mas quando a gente deixa Jesus definir a nossa vida está nas mãos dele. E a gente pode descansar, às vezes não na situação, mas nele. Porque ele transforma a nossa vida. E essa mudança começa de dentro. É uma mudança lá dentro do coração que ele faz. Mas ele faz expondo a nossa vida, expondo o nosso coração e nos mostrando o caminho que a gente deve seguir. No final das contas, ele quer que nossa vida seja transformada, e parte disso vai ser ele chamando você para perto dele, dizendo: vá e não peques mais. Vá e tenha a sua vida transformada. Então, pense, reflita. A sua vida precisa de um relacionamento crescente com Jesus. Você precisa conhecer mais Ele, você precisa viver com Ele, e à medida que você vai vivendo com Ele, não tenha dúvida, Ele vai expor quem realmente você é. Ele vai mostrando suas virtudes e suas falhas. E quando Ele expõe as suas falhas, é porque Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer que a sua vida seja transformada, Ele quer te chamar ao arrependimento e Ele quer te conduzir para uma nova vida. É o que Ele quer fazer na sua vida. Então, para refletir e praticar, quais áreas da sua vida Jesus tem exposto no seu coração? Quais são as áreas que Jesus tem dito assim: essa área aqui você não está me honrando, essa área aqui você precisa deixar isso aqui. Quais são as áreas da sua vida que Jesus ainda não reina? Que quem controla é você e não Jesus. Como você tem respondido às exortações e convites de Jesus? Porque Jesus está sempre nos chamando. E às vezes a gente vai correndo, mas Jesus está sempre nos chamando. Olha, cuidado, não faz como aqueles religiosos que escutam, concordam e se afastam. Se você concorda, se lance aos pés de Jesus, e você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E por fim, o que você precisa para fazer, para viver a transformação de Deus em sua vida? Deus quer transformar ainda mais a sua vida. A grande pergunta que você tem que responder é: o que você precisa fazer? Qual é o passo que você tem que dar para crescer no relacionamento com Jesus? Qual é o passo que você precisa dar para a sua vida ser ainda mais transformada? Pessoas que se encontraram com Jesus tiveram suas vidas grandemente transformadas. À medida que a gente se encontra com Ele, que a gente se lança no relacionamento com Ele, também a nossa vida é transformada. Invista no seu relacionamento com Jesus e você vai viver a transformação de Deus.